A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe, Shalom, que a graça e o poder de Cristo esteja sempre presente em vossas vidas. Irmãos, nós, nesse tempo todo de obra, já há mais de um ano, temos levado a palavra, porque é a palavra de Deus que salva, a muitas pessoas. Graças a Deus, é claro que nós temos batido de frente com muitas pessoas que buscam um outro tipo de evangelho. Mas aqui, irmãos, essa pessoa que vos fala, a única coisa que eu posso lhes dar não é nem meu, é a sabedoria de Deus, a palavra do Senhor. E eu vou dizer a vocês uma coisa. No momento mais difícil da minha vida, onde todas as portas estavam fechadas, apenas Deus estendeu a mão. Num momento muito difícil da minha vida, eu tive apenas a mão de Deus estendida a meu favor. Eu vi o Senhor usando de vidas, abrindo portas. Eu devo isso a Deus por amor, por respeito e pela minha própria vida. Então, nesse canal, irmãos, eu disse isso no vídeo de ontem e vou dizer mais uma vez hoje. Esse canal não vai ter esse que te digo, não vai ter show de profecia, de revelação. Esse canal aqui vai ter a palavra, porque como a própria Bíblia diz, tudo isso passará, mas o que permanecerá para sempre, é a palavra de Deus. Em relação a isso, vamos meditar na palavra de hoje? Também no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós... Escutem bem a mensagem de Deus. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Você sabe que hoje eu fico muito indignado com pessoas que sobem atrás de um altar, de um púlpito, e não, claramente, não com essas palavras, mas trazem ali que são bons, que são mais sábios que todos, que são melhores que todos. Porventura Deus não tem nos ensinado que todos nós, sem exceção de ninguém, somos maus. Não quer dizer que em toda a excelência de nossa existência nós sejamos maus. Mas isso faz parte do nosso caráter. Tanto o bem quanto o mal faz parte do que somos. A grande luta entre a carne e o espírito vai até aquele derradeiro dia onde estaremos ali sobre um leito. Mas, enquanto isso, existe uma peleja muito grande entre nós. E nessa peleja, existe a questão das escolhas. Esse mundo já é difícil demais. Eu sempre me questiono a respeito disso. Será que as pessoas, quando elas determinam que vão fazer mal a alguém, será que o fardo sobre a vida dessas pessoas ainda está leve demais? Ou será que o mundo ainda não é pesado o suficiente a ponto de levar essas pessoas muitas vezes a querer fazer um mal ao próximo? Porventura, nós ouvimos agora Deus nos dizendo que se nós, que não somos perfeitos, somos maus, podemos fazer... Primeiro eu quero colocar esse contexto sobre a nossa análise. Se nós que somos maus, aos olhos do Senhor, não somos perfeitos, desde o pecado original não há perfeição em nós. A perfeição há sobre tudo aquilo que Deus criou, mas o homem, ele tende a tirar a perfeição de Deus.
Seríamos perfeitos adoradores se não fosse a nossa vaidade, a nossa sede do mundo. Mas aqui o Senhor coloca, se nós, que porventura já há esse peso em nossas vidas, de não sermos bons apenas, mas também temos essa porcentagem do mal mesmo sobre nós, podemos fazer a escolha de fazer o bem, quanto mais a Deus. Irmãos, é uma escolha. Se bem que hoje a Bíblia diz, né, que um pai, quando ouve um filho pedir algo, existe o contexto entre o pão e a pedra, e depois vai se aprofundando mais. E eu digo a vocês, hoje, infelizmente, como a própria Bíblia diz que o espírito da injustiça vaga pela terra, hoje, infelizmente, nós vemos isso. Pais dando pedras aos filhos em vez do pão. O amor. Isso que é preocupante, irmãos. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O que nos impede de fazermos apenas aquilo que o nosso corpo deseja? O amor de Deus. Mas quando nós nos afastamos da espiritualidade, quando nós nos afastamos de Deus, o que nos resta? Eu, claro, sempre ouvi isso, que nós podemos fazer uma escolha de ir para Deus ou pelo amor ou pela dor. E eu posso dizer a vocês que eu fui a Deus pela curiosidade. Eu sempre fui um garoto muito curioso, sempre questionava tudo, sempre queria saber tudo. Eu não nasci cristão, mas já havia vontade de Deus sobre a minha vida desde pequeno para que eu fosse um servo de Deus. Mas eu era muito cético antes eu queria tudo em números, eu queria tudo provado cientificamente. E depois que eu descobri que a ciência de hoje, até hoje, ela tenta nos provar coisas com teorias. E todos nós sabemos que teorias nada mais são que respostas não confirmadas de determinados assuntos. Eu não quero teoria, eu quero a prática, eu quero Deus. E foi isso que me fez ir para o Senhor. Não vou dizer que não sofri, não houve dor na minha passagem, até entender o que é ser cristão. Mas uma coisa eu entendi, que independente do que as pessoas fizeram contra a minha vida, se eu abrir a boca, ou qualquer atitude que eu venha fazer, que se igualasse a elas, porventura eu não estaria sendo nem igual, nem melhor do que elas, eu estaria sendo pior. Porque eu tenho a escolha de ser, de fazer o mesmo, ou de fazer o que Deus quer que eu faça. Então, sobre nós hoje há uma escolha. Não sei exatamente. Eu sei que a palavra de Deus ela é espiritual e ela fala ao coração de pessoas que precisam ouvir isso. E hoje eu não sei quem é você que precisa fazer uma escolha, mas eu posso dizer a você, independente do que lhe fizeram, entregue nas mãos de Deus. Uma coisa é certa, o melhor Ele o fará. Quer a justiça de Deus? Se cale, dobre teu joelho e ore. Mas lembre-se, como Jesus disse, bom somente Deus. Mas nós temos o poder para tentar fazer o melhor. Basta escolhermos o melhor sobre as nossas vidas. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém.